Olá! Nesta videoaula de número 8, bem como na próxima de número 9, nós vamos falar sobre operações binárias. Falar de operação binária essencialmente é falar das operações como aquelas que você conhece já desde pequeno: somar, subtrair, multiplicar, dividir, os números reais, por exemplo, mas não só. Talvez, imagina que você já tenha aprendido a mexer, a somar, multiplicar matrizes e outros objetos, enfim. De maneira geral, dado um conjunto qualquer, a gente pode, a partir nesse conjunto, definir uma operação. O que é isso? Né? Como lidar com isso? O que isso tem a ver com as operações que nós conhecemos? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso nesta e na próxima aula. Primeiro, então, vamos conceituar o que é uma operação binária, ou simplesmente operação. Operação binária é para deixar bem claro que a gente está operando a partir de dois elementos. Quando a gente vai somar, por exemplo, a gente soma dois elementos, né? Nesse sentido binário, não tem nada a ver com números binários, tá? No sentido de, tenho dois elementos que eu vou fazer alguma operação com eles e vai resultar em alguma coisa. Vamos formalizar isso. Vamos pegar um conjunto qualquer, a única restrição que eu faço é que ele não seja vazio. A gente vai chamar de operação binária qualquer função que seja definida com domínio no A cartesiano A, o A é o conjunto que eu escolhi, e contradomínio no próprio A. Só isso. Como assim, né? O que isso aqui é uma operação binária? É uma função? É uma função. Mas não é qualquer função. É uma função cujo domínio é o A cartesiano A e o contradomínio é o próprio A. O que isso tem a ver com operação? Bom, vamos lembrar o que uma função faz? Uma função ela pega um elemento do domínio, no nosso caso aqui um par ordenado x, y em A, e leva num outro elemento do contradomínio, que também está em A. Então, essencialmente, uma função que é uma operação binária, ela pega dois elementos no conjunto A, um x e um y, ela pega dois elementos, um x e um y no conjunto A, e leva num outro, também em A. Essa figura, ela ilustra o que eu quero dizer. Uma operação binária, ela pega um x e um y e leva ele em um terceiro elemento. Isso é uma operação binária. Notem, eu incluo aqui a soma, a soma que a gente conhece, a multiplicação que a gente conhece de números. A gente pega dois elementos e faz alguma coisa, aplica uma função e tem como resultado, isso é importante, um elemento que está no mesmo conjunto do começo. Então, olha, eu peguei dois elementos no mesmo conjunto e calculo, o resultado cai no mesmo conjunto, tudo dentro do mesmo ambiente. Isso é importante, né? Tá bom? Então, note, uma operação binária, ela pega dois elementos de um conjunto A e leva um outro. Dois elementos. O binário vem desse fato de a gente pegar dois elementos, tá bom? Um outro nome para operação binária é lei de composição interna. Você pode encontrar esse nome também na literatura. Você já conhece operações binárias, eu não preciso dizer, mas aqui nesse caso é óbvio que eu preciso por conta do exemplo, né? Exemplos de operações binárias. Se a gente pensar na adição que você conhece nos números naturais, pega um par de números naturais e soma. Essa é a função. Pega um x e um y e faz x mais y. Essa função é a adição nos números naturais. Nota inclusive o uso da palavra, né? Soma é a conta que eu faço, a adição é a função, é o processo. Um outro exemplo, se eu pegar o conjunto das cores, olha que legal esse exemplo, não tem número. O conjunto das cores. Quando você pega o vermelho e mistura com o amarelo, o que dá? A laranja. Essa mistura, misturar duas cores, é uma operação binária no mundo das cores. Olha que interessante. Se eu pegar, por exemplo, a subtração de números inteiros, pega dois números inteiros x e y e faz x menos y. Isso é uma operação binária. Subtração. É claro que aqui eu usei, gente, aqui na adição e na subtração usei naturais e inteiros, mas nada me impede de usar os outros conjuntos conhecidos, reais, complexos, racionais e tal. Produto. Aqui eu peguei o exemplo nos racionais, mas podia ser, por exemplo, nos naturais, nos inteiros, nos reais. O que é o produto dos números racionais? Pega dois números racionais, duas frações e multiplica. Esse é o produto, tá? Um outro exemplo
divisão num dos números reais. Bom, aqui não é qualquer conjunto que teria essa operação. Eu vou pegar os reais não nulos, que você já sabe, inclusive, que não pode dividir por zero, né? Então, eu já peguei aqui dentro desse conjunto os reais sem o zero. Se eu pegar os reais sem o zero, dois números reais não nulos, x e y, eu posso fazer a divisão por eles. O resultado da divisão é, com certeza, um outro número real não nulo. Então, essa é a divisão dos números reais. Notem, aqui sim tem uma restrição de não pôr o zero. Não poderia, por exemplo, ser os números naturais, porque dois números naturais, às vezes eu divido, não dá um natural, né? Não podia ser os inteiros, porque às vezes eu divido um inteiro por outro, não dá um inteiro, mas nos reais tudo isso funciona. Nos racionais também funcionaria. Nos complexos também funcionaria. Bom, um outro exemplo. Soma também, adição também, mas adição de vetores no espaço vetorial. Se você já estudou álgebra linear, você vai entender esse exemplo. Se não, tudo bem, só abstrai, porque esse ponto 6 é só um exemplo. Se você não entender ele, tudo bem, a gente consegue seguir, é só um exemplo. Então, a adição de vetores, soma de vetores no espaço vetorial. Se você está no espaço vetorial V, você pega dois vetores U e V e soma eles, isso também é uma operação. Por que eu fiz isso se isso era a mesma coisa da adição dos naturais? Bom, porque lá nos naturais eu estava dentro do conjunto N, e aqui eu estou te dizendo que num outro ambiente, tipo um espaço vetorial qualquer, também você tem essa operação. Outro exemplo diferente. A gente falou algumas videoaulas atrás sobre composição de funções. Ora, se você pensar, chamar de f o conjunto das funções sobrejetoras num determinado conjunto A. Então, não sei se está claro aqui, acho que não está, deixa eu só reescrever. F é o conjunto das funções sobrejetoras num certo conjunto A. F de A em A, tal que F é sobrejetora. Muito bem. Nesse conjunto, então, se eu pego duas funções sobrejetoras e faço a composição entre elas, isso me dá uma nova função que vai de A em A. Muito bem. Essa nova função, então, isso aqui, a composição, é também uma operação. Mas em que mundo? No mundo das funções. Legal, né? Então, a gente, com esses exemplos, pode entender que operações não vão ser feitas apenas nos conjuntos numéricos que a gente conhece usualmente. Pode ser feito em espaço vetorial, conjunto de funções. Poderia explorar aqui os exemplos com matrizes, com polinômios e outros ambientes mais que a gente precise usar, que às vezes na matemática abstrata a gente acaba também lidando, tá bom? Muito bem. É pouco comum a gente usar o símbolo de função para operação. A gente acaba denotando com mais frequência usando algum símbolo. Se fosse uma soma, seria mais, mas só para quando eu for falar de uma operação binária qualquer, vai ser mais usual eu falar assim para você, olha, ao invés de falar que eu tenho uma função de A cartesiano A em A e falar que a operação ela pega XY e leva num Z, eu vou usar o símbolo X estrela Y. Vou falar estrela, eu sei que são asterisco, mas a gente vai falar estrela, né? Mas podia ser uma estrela mesmo, podia ser uma hashtag, podia ser um delta, podia ser algum outro símbolo autoexplicativo, tá? Eu vou usar aqui essa estrelinha, sempre aqui nesse contexto, tá bom? Muito bem. Eu já chamei a atenção para vocês agora há pouco nos exemplos, mas para deixar mais claro, é fundamental na definição de operação binária você entender que o contradomínio ele é igual às componentes do domínio, é o mesmo A cartesiano A que vai em A. Não é bom mudar, para definir a operação binária como nós fizemos, tem que ser o mesmo A. Então, por exemplo, naquele caso que eu fiz para vocês da operação divisão nos reais, o x e o y eram números reais não nulos, e aí quando eu faço a divisão, tem que ser nos reais não nulos, porque esse conceito não existe em Z estrela. Não faz sentido eu definir a operação de Z estrela, cartesiano Z estrela em Z estrela, que a cada par XY associa X dividido com Y. Não faz sentido. Isso aqui teria que ser racionais. Mas aí, do jeito como nós definimos, não fica adequado. Eu estou saindo do Z estrela e estou indo para um outro conjunto. Então, isso tecnicamente não é o que a gente está chamando de operação binária ou de lei de composição interna. De fato, se eu pegar o número 1 e o número 2, 1 sobre 2, eu preciso ir lá nos racionais para entender que número é esse. Não dá para ficar nos inteiros, tá bom?
Muito bem. Um conceito aqui relacionado com isso, a gente fala que uma operação binária ela é fechada num subconjunto do A se ela continuar sendo uma operação dentro desse conjunto. Hein? Vamos lá. Nós tínhamos uma operação binária, F, definida num conjunto A. Então aqui está a nossa F, uma operação binária no conjunto A. E aí aqui eu vou olhar para um subconjunto do A, B. A gente fala que essa função ela é uma operação fechada em B se quando eu restringir a função ao B cartesiano B, a imagem continua dentro do B. Quer dizer, se eu pegar qualquer par de elementos x e y e calcular essa operação, isso vai dar um elemento dB, não vai cair fora. Porque às vezes eu posso pegar dois elementos de B e aí, quando eu aplico a função, isso cai fora. Isso não pode acontecer para falar que a função que a operação é fechada. Então, para a operação ser fechada, eu pego dois elementos quaisquer de B, calculo o valor dessa operação e continua dando em B. Tá? Esse é um termo para a gente já observar. Por exemplo, vamos pegar a subtração nos inteiros. Então, dados dois elementos inteiros x e y, a gente sabe que a gente pode fazer x menos y, tá tudo bem. Essa operação, ela é fechada no conjunto dos números pares. Ela é fechada no conjunto dos números pares. O que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar dois números pares e subtrair, dá par, não é? Pega um número par. Um número par, ele pode ser sempre escrito como 2 vezes alguém. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas você já deve saber. Um outro número par, 2 vezes um outro alguém. Né? Esse A e B, números inteiros. Quando eu faço a subtração de x por y, o que dá? Dá 2a menos 2b, pondo 2 em evidência, isso é 2a menos b. E 2 vezes alguma coisa é um outro número par. Quer dizer, peguei dois números pares, o resultado da operação é um número par. Quando isso acontece, a gente fala então que a operação é fechada no conjunto em questão, ou seja, ela é fechada no conjunto dos números pares. Mas ela não é fechada, por exemplo, nos naturais. Nos naturais ela não é fechada. Por quê? Porque eu consigo pegar dois números naturais que quando eu faço a subtração não dá mais natural. Então, ó, pega o número x igual a 1 e o y igual a 2. Quando eu faço 2 menos 1, tudo bem, mas quando eu faço 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. E menos 1 não é natural. É inteiro, mas não é natural. Ou seja, essa operação de subtração é fechada no conjunto dos números pares, mas não é fechada nos naturais. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos estudar algumas propriedades que uma operação pode ter. Tá? Você já deve ter ouvido falar sobre alguns desses termos já na sua vida. Vamos explorar direitinho do ponto de vista conceitual cada uma delas, o que é bastante importante dentro do contexto deste nosso curso. A gente vai ver o que é uma função, aliás, uma operação ser associativa, comutativa, ter elemento neutro, ter simétrico, ser regular e tal. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos começar do conceito da associatividade. Então, vamos denotar por estrela, em vez de denotar por F, né? Vamos denotar por estrela, uma operação binária em A. A gente vai falar que ela é associativa se, dados quaisquer três elementos x, y, z em A, quando a gente fizer x operado com y e depois, com o resultado, operar com z, isso dá a mesma coisa de ter feito primeiro y com z e depois com x. Notem que o x, o y e o z aparecem na mesma ordem, tanto à esquerda quanto à direita. O que mudou foi o parênteses. Notem que mudar o parênteses não é só um símbolo, é indicar o que eu faço primeiro. Do lado esquerdo, eu opero x com y, tenho um resultado e depois opero com z. Do lado direito, eu primeiro opero y com z e o resultado eu opero com x. Tanto faz qual que eu faço, dá igual. Quando isso acontecer, a gente fala que a operação é associativa. Nem tudo que existe no mundo é associativo. Nem todas as operações que existem são associativas. Vamos entender um pouco melhor sobre exemplos disso tudo que eu acabei de falar, porque você conhece inclusive exemplos triviais de quando isso não é. Você conhece exemplos triviais de quando é também. Se você pensar, por exemplo, na soma e no produto nos números reais. Somar. Ora, somar nos números reais, qualquer número real, é associativo.
Se eu tenho que somar x com y e depois com z, qual que eu faço primeiro? X mais y depois somo com z? Ou eu faço y mais z e depois o resultado eu somo com x? Tanto faz. Ah, e se fosse produto? Também tanto faz. E você deve saber disso desde pequenininho, desde que você estava lá na escolinha, né? Muito bem. Nós vimos também algumas aulas anteriores, em uma das aulas anteriores, que quando você faz composição de funções, isso também é uma operação associativa. No conjunto das funções sobrejeitoras, fazer a composição é associativo. F bola G bola H. Qual que eu faço primeiro? F bola G depois com H ou faço G bola H e depois com F? Tanto faz. Porém, como eu disse para vocês, nem tudo que nós conhecemos é função associativa, ou é operação associativa entre as operações. A divisão nos reais, por exemplo, não é associativa. Como assim? Olha, vamos pegar um exemplo que está claro aqui. Pega 3 números x, y e z. 36, 12 e 3. Se eu dividir 36 por 12 e depois dividir por 3, 36 por 12 vai dar 3. Divide por 3, dá 1. Certo? Agora, se eu fizer o contrário, primeiro dividir o 12 por 3, aí isso vai dar um resultado. E aí eu divido 36 por isso. 12 dividido por 3 é 4. 36 dividido por 4 dá 9. Ora. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa trocar de lugar as operações. Deixa eu escrever de uma outra forma para ver se fica mais claro. Quando a gente pensa na divisão, né? 36 divide por 12 e depois divide por 3, isso dá 1. Mais 36 dividido pelo resultado de 12 dividido por 3, dá 9. Não é a mesma coisa. Então, não é correr o parênteses. Essa operação não é associativa. Tinha pensado sobre isso já? Muito bem. Agora, a comutatividade. A gente fala que uma operação ela é comutativa se dados quaisquer dois elementos x, y no conjunto A, quando eu trocar eles de lugar, o resultado é o mesmo. Quer dizer, operar x com y dá a mesma coisa que operar y com x. Vamos pensar em alguns exemplos. A adição e a multiplicação que a gente conhece nos números reais, na verdade, em qualquer conjunto aí trivial que a gente pensa, vale isso, né? Trivial que eu falo assim, entre os conjuntos numéricos, né? Então, se eu fizer x mais y, é a mesma coisa que y mais x. Se eu fizer x vezes y, é igual a y vezes x. A ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem. Agora, como a gente pôde ver naquela aula sobre composição de funções, a composição de funções não é comutativa. A gente viu o exemplo, algumas videoaulas atrás, de duas funções f e g, que quando você faz f bola g, não dá a mesma coisa que g bola f. Né? Assim também a divisão, por exemplo, não é comutativa. Dividir 3 por 2 não é a mesma coisa que dividir 2 por 3. 3 por 2 dá 1,5, 2 por 3 dá menor do que 1, dá 0,666. Agora, o produto de matrizes. Se você já estudou sobre matrizes. Fazer o produto, uma matriz A vezes uma matriz B, se eu trocar de lugar, às vezes nem está definido. E mesmo que esteja definido, nem sempre é igual. Então a gente conhece um bocado de exemplos de operações por aí que não são comutativas. Eu poderia colocar uma outra aqui. A subtração. Subtrair um elemento A por um B, em geral, não dá a mesma coisa de subtrair o B pelo A. Um vai dar positivo, outro vai dar negativo. Né? Bom, agora, o outro conceito de elemento neutro, muito importante aqui porque a gente vai querer na sequência. Pega de novo uma operação binária em A. A gente diz que um elemento E em A, ele é um elemento neutro dessa operação. Se, sempre que eu fizer a operação de qualquer elemento x em A por ele, à direita ou à esquerda, isso não altera o elemento x. Olha só. E é um elemento neutro. Se qualquer x que eu pegar no conjunto A, x operado com esse E operado com esse x dá o próprio x. Ele não altera o resultado.
Você conhece elemento neutro das operações corriqueiras aí do nosso dia a dia? Pensa um pouquinho. Por exemplo, operação de soma nos números reais. Como que é? Produto. Bom, vamos lá. Nos números reais, se eu vou somar, o elemento neutro é o zero. Por quê? Ora, porque para qualquer x real que eu pegar, quando eu faço x mais zero e 0 mais x, dá x. Ou seja, o zero não altera o valor que eu já tinha, ele é neutro. Isso para adição. Ah, mas se fosse o produto, aí não é mais o zero, mas existe. O elemento neutro é o 1. Qualquer número real que eu multiplique por 1 à direita ou à esquerda, dá ele mesmo. Então, olha só, o 0 é o elemento neutro da soma, o 1 é o elemento neutro do produto. Quando eu estou no conjunto das funções sobrejetoras e eu faço composição, isso também tem elemento neutro, que é a função identidade. Então, pega uma função e compõe com a função identidade à direita ou à esquerda, isso sempre dá a própria função. Então, no conjunto das funções sobrejetoras, sobre um certo conjunto a identidade é o elemento neutro. Se a gente pensar na divisão nos reais, a gente vai ver que nem tudo são flores. Nem sempre existe elemento neutro. Será que existe algum elemento neutro para divisão, né? Um número e real que quando você divide x por e por x dá x? Bom, para x por e ser igual a x, a gente já é levado a pensar que o e tem que ser 1, né? Nossa, para x sobre e dar x para qualquer x, só se o e for 1, né? Aí você pode pensar, então o e igual a 1 é o elemento da divisão. Mas coloca o e igual a 1 aqui desse outro lado, né? 1 sobre x é igual a x, indicaria pra gente que x ao quadrado é igual a 1. Mas x ao quadrado igual a 1 não é verdade para todo x, só é verdade para o 1 e para o menos 1. Então não tem elemento neutro. Se a gente pensar nas matrizes quadradas sobre o mesmo conjunto, elas têm um elemento neutro. Quando eu pego uma matriz e multiplico por aquela matriz identidade, lembra? 1, cheia de 1s na diagonal principal e 0 no resto. Aqui eu estou pegando uma 3 por 3 só como exemplo. Isso sempre dá a própria matriz do começo. Se você voltar lá na teoria de matrizes, você vai lembrar sobre isso. A identidade serve para isso. Qualquer matriz que você multiplica... Aqui era um 0, tá? Qualquer matriz que você multiplica pela matriz identidade dá a própria matriz. Muito bem. Aqui, para a gente fechar essa aula, vamos demonstrar uma proposição. Nem toda operação tem elemento neutro. A gente viu exemplos agora. Mas quando existir, este é único. Olha que legal saber demonstrar isso. Quando uma operação tem elemento neutro, este é único. Como que prova isso? A gente já fez uma demonstração parecida com essa nesse curso, né? Dados dois elementos E1 e E2, a gente vai supor, aliás, desculpa, a gente vai supor que existam dois elementos neutros, E1 e E2. E vamos trabalhar para ver que eles são iguais. Para mostrar que é único, né? Estou supondo que tem dois, vou mostrar que eles são iguais. Vamos lá. Você sabia que quando você faz o E1 operado com o E2, dá o E1? Por quê? Ora, porque o E2 é elemento neutro da operação. O que o elemento neutro faz? Toda vez que você opera por ele, ele mantém o resultado. Então, eu peguei o E1, operei por E2, não aconteceu nada. Ah, professor, mas o E1 também é elemento neutro. Bem observado. Então, se eu pegar o E2 e operar por E1, também não acontece nada. Dá o E2. Olha do lado direito. E1 operado com E2, E1 operado com E2. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O E1 é igual ao E2. Certo? Então, é uma coisa talvez muito simples, eu não sei se você entendeu essa lógica, mas a gente está usando a definição em cima que o E2 é elemento neutro, embaixo que o E1 é elemento neutro, chegamos à conclusão de que o E1 é igual ao E2. Quer dizer, só tem um elemento neutro quando ele existe. Tá bom? Na próxima videoaula, a gente continua falando sobre as propriedades que uma operação pode ter. Até a próxima!